Temas economia, atual governo, os gastos federais desse terceiro mandato de Lula têm corrido em ritmo equivalente a quase o dobro do aumento da arrecadação. Alguns dados, e Marina Helena faz uma avaliação para a gente bem breve. O padrão deve se manter em 2026, levando a um colapso no funcionamento da máquina pública. Olha que preocupante. A partir de 2027, o governo teme a falta de dinheiro para despesas básicas. Ao longo desse terceiro mandato de Lula, a equipe econômica obteve aumento acima da inflação na receita líquida de 191 bilhões de reais. No período, as despesas cresceram 344 bilhões de reais, segundo a Instituição Fiscal Independente do Senado e o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do Tesouro Nacional. Marina. Pois é, a gente quase não teve aumento de imposto, né? Quase não teve. Imagina. A gente teve 24 aumentos de impostos, um a cada 37 dias, mas eles conseguiram a proeza de fazer com que os gastos crescessem quase o dobro do que os impostos. Ou seja, não contente, né, em estar aumentando os nossos impostos desse jeito, os gastos estão aumentando ainda mais. E qual que é a consequência disso? A consequência disso, gente, a gente está sentindo aí no nosso bolso, que é a inflação muito acima da meta e o fato das pessoas não estarem conseguindo comprar nada quando vão ao mercado. A gente falou aqui o endividamento, né, em níveis recordes, as pessoas sem conseguir pagar nem conta de água e luz. A outra é a nossa dívida, que explodiu. Eu pedi aqui um gráfico, Mirela, você tem aí o gráfico para mostrar aqui? Olha que coisa impressionante. Aí a gente consegue ver a evolução da dívida brasileira. Então, o que a gente vê é que ali durante o governo Bolsonaro, olha a proeza que ele conseguiu com o ministro Paulo Guedes. Você teve uma Covid, né? Então a nossa dívida que estava ali numa trajetória de estabilização, ela chegou a subir, né? Subiu ali quase 10 pontos do PIB. Para quê? Para enfrentar ali a Covid, porque todo mundo foi obrigado a ficar em casa, né? Então precisou ali de fato um esforço emergencial, mas depois ela colapsou e conseguiu encerrar o seu mandato num nível menor de dívida do que ele pegou, algo assim raríssimo, né? Na história. A gente nunca viu isso acontecer. Então, a gente vê ali que a dívida teve uma trajetória bastante de alta ali nos governos do PT, principalmente durante a gestão da Dilma, caiu no governo Bolsonaro e agora, olha o que aconteceu, sem guerra, sem nada, a gente vai terminar num nível muito pior do que do combate à pandemia. Então, a gente está vendo esse aumento em que o próprio Instituto Fiscal Independente estima aí de um aumento de mais de 12 pontos percentuais do nosso PIB de dívida. Então, olha a conta que a gente está, que o Lula vai deixar pra gente, é o que eu falo sempre aqui, né? A minha filha aqui na barriga já deve 42 mil reais, no final aí, daqui a pouco já vai estar devendo 50 mil. Todos nós brasileiros temos uma dívida absurda por conta desse nosso governo gastão, que gasta muito mais do que arrecada. Qual que é a consequência dessa dívida, gente? Não é só o que a gente vai ter que pagar no futuro. Isso acaba sendo um dos motivos de por que a nossa taxa de juros está tão elevada. Então, a gente está falando aí de uma taxa de juros de 15%, praticamente o recorde dos últimos 20 anos, porque o investidor fica com medo de investir aqui, porque quando a gente vê que a gente já está entre os países, né, parecidos com a gente em termos de renda, com a maior carga tributária, com maior endividamento, ele diz, opa, não quero investir aí não. Mesmo os brasileiros ficam pensando, por que eu vou deixar meu dinheiro aqui e não vou colocar lá fora? Então eles cobram um prêmio e é por isso que cobram taxas de juros cada vez mais altas, e taxas de juros cada vez mais altas fazem com que fique muito caro para você tomar um crédito, faz com que aumente o endividamento das pessoas, faz com que você postergue qualquer tipo de investimento, porque é melhor emprestar para o governo do que abrir um negócio, né? Quem consegue abrir um negócio e ter um rendimento de 15% ou mais? É muito difícil. Então, isso estrangula o crescimento. Esse é um dos motivos de por que o Brasil não cresce. Eu falo, né, nos meus 44 anos de vida, o nosso país cresceu per capita, né, por
por habitante aqui em torno de 30%. Foi isso que aumentou a renda média, vamos dizer assim, do brasileiro. O resto do mundo, mais de 130%. A gente ficou só 100% para trás. E por quê? Por conta desse governo gastador, que sempre precisa de impostos mais altos, inflação elevada e dívida nas alturas, por isso também uma taxa de juros alta. Então esse é o grande, o ministro Paulo Guedes falava sempre, né, que é o tripé do baixo crescimento, que é isso, gastos muito elevados, contas públicas desequilibradas, inflação alta, taxa de juros alta. É o retrato do nosso governo Lula que mandou a gente rasgar os livros de economia porque estavam muito desatualizados. Aí a economia está respondendo para ele. Mas olha, acabou de dar uma entrevista em podcast para o Mano Brown, falou que se estiver saudável, cheio de energia do jeito que está agora, está prontinho para mais um mandato, que ele vem candidato em 2026 e é para ganhar, e que quando ele vê imagens da faixa de Gaza destruída por Israel, devido à tentativa de eliminar uma facção terrorista, né, uma célula terrorista, o Hamas, ele se lembra de como ele pegou o Brasil de Bolsonaro. Você acredita que ele falou isso? Juro por Deus. Pois é. E deu muitas outras declarações absurdas nesse podcast aí, mas legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.